Boa noite. Boa noite para quem não está me vendo. Boa noite para quem está me vendo. Estamos informando o clássico do Instagram, como eu falo sempre. Chique. Aproveitar que é dia dos finados, né? Fazer assim. Vai ver, tem um monte de desencarnado por aí me assistindo. Gente, eu tô falando muita besteira hoje, olha só. Você que está vendo depois, não desista. Você consegue passar um pouquinho esse início aqui na barrinha de cima, sabe? Você já sabe. Aí você passa um pouquinho esse início enquanto eu estou esperando as pessoas entrarem. Porque eu não sou dessas que fica desistindo à toa, não, tá? Às vezes eu desisto, mas não desisto à toa, não. Hoje eu tenho uma plateia, tá rindo de mim eu falando isso, entendeu? Tô de olho. Olá, boa noite. Esperando as pessoas entrarem pra gente continuar o nosso tópico de inteligência emocional, né? A semana inteira. Estamos no sexto encontro. Enquanto isso, enquanto as pessoas vão entrando, né? Eu tinha separado um negócio aqui sobre. Cadê? Sobre intuição. Oi, boa noite. Quando as pessoas vão entrando, passar um exercício aqui pra vocês, sabe? Uma coisa prática sobre intuição. Uma coisa legal para desenvolver a intuição. O tópico é inteligência emocional. Enquanto eu estou esperando o grupo entrar, né? O grupo que está lá no Telegram, tem as outras lives lá também. Enquanto eu estou esperando, a gente está aqui esperando mais as pessoas entrarem para a gente começar de fato. Falar alguns exercícios para você começar a desenvolver a sua intuição. Um exercício que eu gosto muito e que até eu vou voltar a praticar, porque ele é bom para refinar a intuição, é você começar a anotar os seus sonhos. Os seus sonhos. Ah, Dani, mas eu não lembro de nada. Ah, Dani, mas eu não tenho. Eu não consigo perceber quando eu ver muito rápido, é em flash. Não importa. O importante é você ter um diário, pelo menos por 21 dias consecutivos. Por que consecutivos? Para criar uma rotina. Depois, se você achar legal e continuar, continue. Mas esses 21 dias seriam um compromisso. E aí, mesmo que não lembre nada, olha, Dani, eu não lembro o que eu pensei, o que eu senti, eu não lembro o que aconteceu a cena, mas aí você pode escrever. Olha, dia 2, eu lembro que tinha muita árvore, ou eu lembro que tinha uma cachoeira, ou eu lembro que tinha uns prédios. O que você lembrar de flash, você vai anotando. E você vai perceber que com o tempo você começa a lembrar de mais coisas. Ou não lembro de nada, mas eu lembro do que eu senti. Eu senti a emoção tal, eu fiquei muito alegre, qualquer coisa do tipo. Anota. Por que isso e o que isso tem. Por que eu estou falando disso, de intuição, e por que isso tem a ver com inteligência emocional, né? Que eu vou entrar no tema daqui a pouco. Mas quando você começa a se avaliar, né? Teve outras lives que eu falei sobre a emoção, de você aprender a identificar a sua emoção. Quando você faz esse exercício, você está conversando com o teu inconsciente, você está pegando as pistas dele, sem precisar julgar. Então, esse exercício básico durante 21 dias, você anotar os seus sonhos, mas anotar qualquer coisa que vier na tua cabeça, qualquer coisa que você lembrar. O importante é ter um registro. Olha,
eu lembro, puxa pelo menos alguma coisa, uma sensação, um sentimento, alguém, uma figura, uma cor, seja lá o que for. E anota. Pronto. No dia seguinte você pode até lembrar de mais coisa do próximo sonho. Então, assim, eu lembro que eu não sonhei com nada, tá? Mas senti alguma coisa, acordei muito bem. Ou acordei estranho. Bom, vou entrar de fato agora no tema de hoje, que é competência social. Nós vamos continuar a competência social para encerrar isso. E amanhã é a nossa última live. Amanhã é o nosso último dia. E neste último dia, a gente vai fazer algumas coisinhas. Bom, vamos lá. Vamos pensar aqui. Como estão as minhas competências sociais? Ontem eu falei bastante sobre relacionamentos, mas partindo de você para outra pessoa. E esse do partindo de você para outra pessoa, eu fiz a pergunta: você se trata como você trata um amigo? Mentira, essa pergunta foi da autoestima. Outra pergunta foi: você trata as pessoas como você gostaria de ser tratado? As pessoas... Gente, eu tô confusa agora. Deixa eu alinhar minha mente. Se alguém te tratasse da forma como você trata as pessoas à sua volta, você gostaria? Foi essa a pergunta. Se você fosse tratado da forma como você trata, como você fala, como você age, como você responde os seus amigos, você gostaria? E aí tem a outra pergunta envolvida, mas aí é para você. Você se trata como você trata seus amigos? Como você está se tratando? E ontem a gente falou bastante sobre relacionamento. E esses relacionamentos, quais são as minhas competências? O que eu preciso ter para conseguir, de inteligência emocional, para conseguir ter bons relacionamentos, né? Família, amigos, colegas mesmo, né? Porque cada um tem o seu papel. Oi, Aline. Boa noite. Cada um tem o seu papel. E neste momento, qual é o seu papel? E qual é o papel da outra pessoa? Por exemplo, acontece muito da gente confundir, de a gente colocar as pessoas em categorias diferentes. Aqui ainda estou falando de competência social, mas eu estou entrando num detalhe de como eu entendo a outra pessoa. Porque a característica básica da competência social é que a partir do momento que eu desenvolvi as minhas, né, características pessoais, a partir do momento que eu desenvolvi minhas características pessoais, né, minhas competências pessoais, eu preciso entender a minha emoção, conhecê-la, minha emoção, conhecer quem sou eu nesse momento, conhecer como eu lido com o mundo, e a partir daí eu também vou conhecer o outro, praticar assim. Eu entendo o que o outro está sentindo, pensando, eu entendo como é que funciona essa dinâmica, ou eu entro de solavan, né? Eu entro de supetão e não percebo nada. Vamos lá, tá o grupo falando sobre ETs, aí eu vou lá e falo assim: gente, vocês comeram aquele doce ontem não sei aonde? Você não entrou nem no assunto, nem se inteirou por aquilo ali. Eu coloquei assuntos completamente diferentes para mostrar, né, como é que seria isso. Você não entrou nem no assunto, não quis nem saber. Você não foi generoso o suficiente para tentar entender como aquele movimento já estava acontecendo. E isso acontece. Por quê? Porque às vezes a gente está tão envolvido com o que está acontecendo conosco que não desenvolvemos essa competência de perceber como está o grupo. Às vezes a gente precisa tirar o olhar. Eu já olhei para mim, já me entendi, mas eu também preciso olhar para o outro e entender o outro.
E nessa de eu entender o outro, eu também preciso entender qual é o papel do outro. Eu falei ontem de um livro que se chama Máscaras do Eu Cotidiano. Esse livro, eu esqueci o autor, eu trazer o autor, esqueci. Esse livro, ele relata sobre como a gente usa máscaras e como as pessoas cobram essas máscaras da gente, como a sociedade cobra essas máscaras da gente. Como, por exemplo, tem um ator e ele sempre faz papel de bonzinho. Ele sempre faz aquele papel de galã, da pessoa boa. Ele sempre faz esse papel. E aí chega um determinado momento que ele faz um vilão. As pessoas acabam rejeitando. Se ele não for muito bom para convencer, no início acabam rejeitando aquela pessoa com papel de vilão, porque ela sempre fez o papel de bonzinho. Ou o contrário. Mas por que isso acontece? Depois de um tempo, né, o ator sendo bom, ele consegue te convencer disso. Mas por que isso acontece? Porque nós queremos previsibilidade. O lance da competência social é que nós queremos previsibilidade, e essa previsibilidade, ela chega num determinado momento que ela não existe. Falei que quando a gente desenvolve as nossas competências sociais, a gente começa a ter essa previsibilidade. Até um certo ponto. Eu começo a ter essa previsibilidade porque eu começo a entender, a ter empatia pelo o que está acontecendo. Como eu falei, ser generosa, né? Ser generoso com o ambiente, entender primeiro o que está acontecendo ali antes de eu entrar. Né? Entrar na conversa ali e não entrar com a minha agenda pessoal. Não entrar com a minha conversa. Eu entender como está aquele movimento. Então há uma previsibilidade, porque se eu conheço uma pessoa, como ela se movimenta, como é o emocional dela, eu vou compreender também que talvez ela vai ter determinadas reações. Vamos supor que você tem uma pessoa que é um amigo que é super tranquilo, super calmo, não sei o que, sempre tranquilo. Aí chega um momento que ele cansa de ser essa pessoa super tranquila e começa a agir energicamente. Não estou falando que a pessoa teve raiva, mas começa a agir energicamente. E começa a dizer não, num período que ele só dizia sim. Primeira coisa é você se chocar, porque a pessoa mudou um padrão de comportamento. Quando a gente desenvolve essa competência social, a gente começa a entender padrões de comportamento e aprender a se inserir. Só que aí tem uma quebra, porque quando eu apenas decorei esses padrões para eu poder manipular de alguma coisa, para eu não me envolver, né, para eu não fazer parte de fato, eu apenas decorei, eu exijo que o outro tenha sempre o mesmo comportamento, porque está dentro da minha matriz de previsibilidade. E apesar de eu exigir isso, eu não estou ali fluindo com o movimento. Fluindo com a vibração dessa emoção. Cada emoção ela vai trazer uma vibração diferente. Ela tem um corpo energético. A gente tem esses corpos energéticos. E dentro disso, se eu entendo quais são as emoções que param por ali e eu estou realmente ali, eu estou naquele momento presente e não agindo de acordo com a matriz que eu montei na minha cabeça, como eu quero que reaja, eu vou conseguir fluir junto com aquilo. Vou conseguir navegar por aquilo. E ao navegar por essas ações, eu consigo ter essa competência social de, como desde ontem, né, de ter uma boa liderança, de trabalhar em equipe, gerenciar conflito, né? Tô com a minha colinha aqui para não esquecer os pontos. Porque eu começo a entender. Mas para eu chegar neste ponto, eu passo pelas minhas competências pessoais. Quem não viu, tá lá as lives, lá no grupo do Telegram. E as lives vão ficar até amanhã, a última, até segunda-feira. Aí só vou deixar a primeira lá disponível. Então, quando eu desenvolvo essas minhas competências,
pessoais. Eu começo a me entender, eu começo a entender que vibração que eu tô, que emoção que eu tô, sentimento que eu tô. Como eu expliquei em alguma... Agora eu não lembro qual foi. Que o sentimento, ele é a percepção que eu tenho da emoção que está passando por mim. Porque nem sempre eu entendo qual é a emoção que eu estou. Mas eu sinto de alguma forma. E esse sentimento é a percepção. E a percepção, ela pode ser real, ela pode ser aumentada, ela pode ser diminuída, dependendo da tua personalidade, da tua criação. Então, eu queria que agora a gente começasse a olhar pra gente. Olhar, cada uma olha pra si. E pensa como você se sente. E aí, sem se julgar, só perceber. Como se fosse um filme, como se tratasse de outra pessoa. Como você é no seu grupo de amigos. Trouxesse algumas imagens, como você é nesse grupo de amigos. Respira fundo, deixa as lembranças virem, as sensações virem. Como você é nesse grupo de amigos. Como você, qual é o teu traquejo ali, qual é o teu, como você se vê nesse grupo, um papel. A Ju colocou aqui a boazinha e sempre útil. Então, é como você se vê. Agora, você gosta de... Pensa, né? Você gosta de estar nesse papel ou esse papel traz algum desconforto? Porque às vezes o papel que a gente traz algum desconforto pra gente, mas é o papel que a gente achou pra estar convivendo ali. E traga isso, assim, tá? Eu me sinto confortável com isso, é sempre que eu me sinto confortável com isso, ou foi uma vez que eu me senti confortável com isso e eu comecei a replicar porque daquela vez foi legal, mas nem sempre é. Então pensa, deixa sentir, deixa perceber. Por que eu estou colocando essa segunda parte, né? De se sentir bem, não se sentir bem. Porque vamos supor que você... Vamos supor que você, num momento, você foi dessa forma, mas outras vezes você não está querendo agir dessa forma, mas você se forçou a agir dessa forma por que aquilo deu certo uma vez. Deixa eu ver aqui. Eles me veem poderosa, mas eu não me eu não me sinto confortável. Mas não sei ser diferente. Você se vê poderosa, mas não se sente confortável com isso, né? Quando você diz assim, eu não sei ser diferente, é aí que tá, né? A gente lembra que eu falei das máscaras, né, que nós usamos. Essas máscaras que nós usamos e que os outros cobram da gente, que a gente continue usando. E não estou dizendo nesse caso colocando a máscara como ruim, é só como eu me comporto, tá? Até um termo, é um livro de psicologia, é só como eu me comporto. E essa máscara, as pessoas continuam cobrando esse mesmo tipo de comportamento. E elas se... E as outras pessoas estranham quando a pessoa troca o papel, né? Como eu estava falando no início, a pessoa sempre, o ator sempre fez o papel de mocinho, de bonzinho e de repente vira um mega vilão. As pessoas estranham, não aceitam, porque elas querem continuar com a sua previsibilidade.
E aí, dentro da nossa inteligência emocional, por que a autoestima é importante? Eu coloquei a autoestima antes da gente entrar na competência social. Porque se eu não tenho essa estima trabalhada, eu não consigo trocar a máscara quando eu preciso trocar. Eu continuo respondendo ao que a plateia quer e não ao que eu quero. Eu digo que a plateia são as pessoas à nossa volta. Em alguns momentos nós somos plateia, né? Em outros momentos nós somos os personagens que estão ali. Peço para avaliar dos dois lados. Quando a plateia pede que a gente continue com aquele papel, e no caso que a Ju colocou aqui do se sentir poderosa, né, do ver como poderosa, ou seja, sempre estão te cobrando alguma ação, estão te cobrando que você se demonstre forte, poderosa mesmo. E tem momentos que você não porque você esteja menos poderosa, mas porque você não está nessa vibe naquele momento. É bancar quem você é bancar os teus momentos. E quando diz assim, olha, não sei ser diferente, é porque você ainda não se autorizou a ser diferente. E aqui eu quero trazer um outro argumento que eu ainda não usei nessa semana. Do fato de eu me autorizar a. Aqui eu estou me autorizando. Eu estou me autorizando a fazer o papel que o outro quer. Eu estou me autorizando a ter rompantes emocionais. Ah, Dani, mas ninguém se autoriza a isso. Sim, nós nos autorizamos a isso. Nós damos poder a isso. Autorização é quando eu dou poder a alguém. Eu estou autorizando a outra pessoa a assinar no meu nome, para ser uma procuração. Eu estou dando uma autorização. Estou dando poder de alguma coisa. E qual a autorização que eu estou me dando? Eu estou me autorizando a comer besteira ou eu estou me autorizando a comer comidas saudáveis? Eu disse isso porque às vezes naquela avaliação no primeiro, né, teve algumas pessoas que botou que foi a saúde, né, a área do desequilíbrio. Aqui que eu estou me autorizando nesse momento? Eu estou me autorizando a assumir o que eu quero, autorizando a ser feliz, estou me autorizando a mudar de carreira, eu estou me autorizando a alguma coisa que eu realmente quero ou eu estou me autorizando a algo que eu não quero. Já viu assim, por exemplo, você vai para o trabalho. Hoje em dia eu trabalho como coach de inteligência emocional, como numeróloga. Meu trabalho hoje está em volta disso, de coisas que eu gosto mais. Mas antes eu trabalhava como contadora, só com contabilidade. Depois, fotografia também, outras coisas. Mas e aí, será que, quando eu percebi assim, será que eu me autorizo a estar aqui trabalhando? Ou eu estou aqui porque eu estou me sentindo obrigada a estar aqui para pagar minhas contas? E quando você passa a se autorizar, tá? Entender que foi você que se autorizou a estar ali, ou a quem eu dei essa autoridade de mandar na minha vida? Como eu posso pegar isso de volta? E isso tem relação com as competências sociais, porque essa troca é uma troca que eu faço com a sociedade. Primeiro parte da minha comunicação interna, meu mundo interno, como é que ele está, e isso se reflete. E como é que eu estou expressando isso no mundo? Como é que eu estou expressando isso no mundo? Eu estou expressando de forma saudável, ponderada, eu trago para o meu centro de inteligência, analiso o fato, percebo a minha emoção, não estou negando a minha emoção por estar analisando o fato. Eu reconheço qual é a emoção e entendo qual foi o fato cru. Isso é trazer para o meu centro de inteligência. E a partir daqui eu não vou negar essa emoção, mas deixa eu entender esse fato sem essa emoção. Entender por que isso bateu dessa forma em mim.
Que ligação isso tem com isso? O que eu queria que fosse diferente para não sentir isso? Mesmo que não seja uma cobrança com o outro. Porque a comunicação interna, ela vai refletir na forma como eu exponho, como eu vivo na sociedade. Vamos supor que você está numa briga imaginária com o teu chefe. Né? É a coisa mais comum. Vai falar alguma coisa, você está lá numa discussão imaginária com o teu chefe. Nessa discussão imaginária, ele falou um monte de coisa para você. E aí, quando tu chega no teu trabalho, a primeira vez, depois dessa discussão toda imaginária, você já responde a ele como se aquela briga fosse real, enquanto a pessoa não sabe de nada. Porque você já chegou com toda uma carga emocional mal trabalhada e mal avaliada. Esse tipo de conversa mental, ela existe, né? Você estudar isso, você colocar no ambiente e você fala assim, não, deixa eu ensaiar. Aí a gente faz um ensaio mental sobre uma conversa que eu vou ter. Você primeiro delimitou um espaço, você sabe. Mas como você faz isso solto na tua cabeça, a tua mente entende que isso está acontecendo. Isso aconteceu. E você responde a outra pessoa como se aquilo de fato tivesse acontecido. Por isso que eu volto sempre nessa história de trago para o meu senso de inteligência. Qual foi o fato cru? Vamos supor, eu detesto chegar atrasada nos lugares. E por consequência eu detesto quando as pessoas chegam atrasadas. É uma coisa que eu trabalhei muito, tá? E aí, quando isso acontece, eu tenho que analisar o fato separado. Qual foi o fato? Chegou atrasado. Chegou atrasada. Tá, mas quanto tempo chegou atrasada? Esse atraso realmente vai fazer alguma diferença para mim? Ah, esse atraso vai fazer diferença porque eu tinha marcado isso, isso e aquilo. Vamos supor, tinha uma peça para assistir e realmente precisava daquele horário. Tá, e eu tô assim, o que eu estou sentindo? Ah, eu tô assim, tô frustrado porque eu já avisei, eu tô com raiva, eu tô triste, tô angustiada porque vai perder o dinheiro do ingresso. Qual foi a emoção? Aqui você está avaliando com você, tá? Eu tô falando para você avaliar com a pessoa. E quando a pessoa chegar, você já vai entender assim, tá? A pessoa está atrasada. Olha, você chegou tanto tempo atrasado. Vamos perder a hora por causa disso. Só que às vezes você já reparou que vai falar assim, vamos perder a hora e não perde? Dá tempo para tudo? Pode mudar o discurso, né? Nesse exemplo que eu estou dando, olha, você chegou fora do horário que combinamos. Esse horário para mim era um horário de segurança, para eu me sentir tranquila para chegar, para eu assistir o espetáculo de forma tranquila, para eu ficar bem. E quando você faz isso, você tá aí, aí eu começo a me sentir assim, assim, assado. Só porque você falou isso, a pessoa vai entender e vai falar? Não sei, talvez não. Mas aqui o momento é você reconhecer em você e você ter a clareza que você disse. Né? A clareza de que você passou. Ah, Dani, mas é óbvio que a pessoa vai ficar irritada nesse exemplo que você deu, de chegar atrasado, já tinha horário marcado, né? Teatro, blá, 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 blá. Só que o que é óbvio pra gente pode não ser óbvio pra outra pessoa. Porque cada um tem, vamos dizer assim, tem a sua estrutura emocional e tem a sua e tem o seu gabarito de comportamento. O que para você é importante, no caso, né, que eu dei, de chegar no horário, de sentar antes, tá claro ainda, tá ali confortável, se acomodar, para outra pessoa é muito natural chegar em cima da hora porque não quer perder tempo. Então, para outra pessoa é mais natural daquela outra forma. E aí, aí você tem que deixar claro o que é para você. Porque você não sabe o que é óbvio para o outro. Cada família, né? A gente foi criado por alguma família. Ou por algum grupo.
Não sei a história de cada um, mas cada um teve alguém que criou, alguém ou alguém, né? Teve um grupo ali perto. Tem um modo de comportamento. Eu brinco que, por exemplo, eu sempre estava acostumada, na minha casa, cada um botava sua comida, tudo tranquilo. Eu ia para casa de algumas amigas, isso pré-adolescente, criança, onde o marido sentava na mesa, né? E a esposa ia lá e colocava o prato sempre. Eu achava aquilo um absurdo. Porque eu estava acostumada na minha casa, onde cada um colocava seu prato. Ou às vezes um colocava para o outro, mas não era uma coisa assim, rotina, como eu observava, né? Era um pedido. Ah, coloca para mim, não sei o quê. Eu via aquilo como uma obrigação. E aí eu comecei a ver que tinha família. E não é porque isso está errado, é simplesmente porque a estrutura daquela família era outra, era outro tipo de comportamento, era outro modo operante. Isso não quer dizer que está certo ou que está errado, quer dizer que é outro comportamento. Então, cada um foi criado de uma forma. Aí você vai para o mundo, onde você conhece várias pessoas. Cada um foi criado do seu jeito, com as suas pequenas variações. E a gente acredita que o que a gente faz é óbvio. Que tudo é óbvio para todo mundo. Só que não. É óbvio desde que eu saiba a resposta. Tem até um livro com esse nome. Tudo é óbvio desde que saiba a resposta. Justamente por causa disso. Porque cada um tem a sua estrutura. Vamos supor que uma pessoa, né, você está com um grupo no trabalho, a pessoa está acostumada a uma família quieta, foi criada num ambiente quieto, gosta dessa quietude. E aí outro gosta de ficar falando e se desenvolve bem falando. Um está atrapalhando o outro porque um acha que o quieto está incomodado e o quieto acha que o outro está ansioso, está angustiado com alguma coisa. Porque dentro do padrão de que cada um conhece é isso. Se ninguém conversa de forma aberta sobre o que está acontecendo, que isso dentro da competência social é o feedback. E eu não estou falando que você tem que dar esse feedback para todo mundo, né, na tua vida. Não, eu penso assim, porque assim, assim, assim. Não, é só quando há necessidade. Então, a gente falou de feedback, liderança, o gerenciamento de conflito entra nessa parte de eu entender. Trabalho em equipe também. Né? E entender a sociedade. Olha, fechei. Fechei a ideia que eu queria trazer para vocês hoje. Bom, eu falei para trazer naquele momento uma situação, né? Como se comporta com um grupo. Agora eu queria que trouxesse a lembrança, né? De qual é o seu papel, como é o seu papel na hora de persuadir alguém, na hora da persuasão. Você consegue convencer alguém de alguma coisa? Ou você sempre é a pessoa que é convencida e nunca convence ninguém? Porque há um equilíbrio nisso. Uma hora você vai ser convencido, outra hora você vai convencer. E como é o teu papel na hora de fazer esse convencimento? Você é o tipo que é persuasivo mesmo, que vai falando e a pessoa já vai entrando na sua? Ou você é daquele tipo que traz um monte de exemplo, que traz uma vivência pessoal? Como é isso? Respira fundo e pensa e traz qual é a emoção que tem nesse momento, que você precisa passar uma ideia e precisa convencer o outro. Que é uma forma da gente entrar na sociedade, né? Convencer o outro com as nossas ideias. A gente não entra só fisicamente, a gente entra também com as nossas ideias. Então, respira. Qual é esses momentos que eu convenço? Quais esses momentos que eu olho para o outro e deixo
que a minha voz, que o meu jeito convença o outro. Eu faço isso de propósito? Eu faço isso querendo ou eu faço isso sem querer? Tem pessoas que convencem sem querer. Falou alguma coisa, já tem outras pessoas querendo fazer a mesma coisa. Traga isso. E seja lá o que for que veio, deixe embora. Por que deixe embora? Porque era só um reconhecimento. Porque em algum momento você vai precisar disso. Mas você precisa entender como você vai usar isso de forma consciente ou se você usa à torta e direita. Ou se você não usa por medo. Tem alguns momentos que você usa de forma inconsciente. Então, traga a memória, traga a lembrança. Veja como operou, como aconteceu. Deixa fluir. Inspire. Deixa as memórias virem. E ao expirar, deixa elas irem embora. Sim, ficando leve. Principalmente se teve algum desconforto nesses pensamentos. Desde que o desconforto dilua, dissolva e vai embora. Vai normalizando a sua respiração, prestando atenção no seu corpo. Se tem algum desconforto, né? Ao a gente conversar sobre isso, conversar sobre como é esse relacionamento, se teve algum desconforto, traga isso para a respiração e deixe ir junto com a respiração. Se teve algum desconforto no dia de hoje, hoje é o dia dos finados, né? Traz lembranças, traz para quem cultua, né? Nós não somos um país que cultua a morte como o México, por exemplo, né? Que é uma festa, então é uma emoção diferente. Aqui as pessoas vão, se lamentam. Se você tem algum desconforto desse dia de hoje, respire fundo. E ao sentir esse desconforto, deixe ir. E ao sentir esse pesar, deixe ir. Deixe que vá. Deixe que vá a dor, o desconforto. Deixe que vá as emoções. Apenas sinta o teu dia de hoje, como ele foi. E se você não passou por nada disso, mesmo tendo, né? Todo mundo tem alguém. Mesmo tendo, você foi um dia tranquilo, você nem lembrava disso. Nenhum problema. Pensa no seu dia e limpe seu dia assim que fique as coisas boas, que fique os aprendizados do dia. Isso é uma coisa que você pode fazer toda noite antes de dormir. Pensar para ir embora todo o desconforto, para relaxar do dia, dos pensamentos. É como se você deixasse os pensamentos, essa comunicação interna que a gente fica se chicoteando, embora, junto com a expiração. E sinta mesmo esse ar saindo, sabe? Deixa esse pesar ir. A gente consegue essa fluidez que eu estava falando, de entender qual é o momento de eu estar num grupo, de eu estar num ambiente social, ou ser a palhaça, ou ser a séria, sem me prender a um padrão, de eu ser a que ajuda, de eu ser a que manda,
sem ter um padrão, eu sentindo o momento, mas para isso eu preciso estar leve para estar nesse momento presente. E não estar carregando um monte de pensamentos. Eles têm hora para acontecer, hora para eu analisar. Mas você precisa estar leve para sentir as novas informações. Então, deixe ir, deixe esse peso sair e a gente vai curtir esse finalzinho de sábado, esse final de noite. E amanhã, antes que o Instagram... Ainda tem uns minutinhos antes do Instagram me expulsar. Amanhã nós teremos nosso último encontro sobre inteligência emocional. E para quem já estava acompanhando, muito obrigado. Para quem chegou aqui pela primeira vez, as lives dos outros dias, né? Desde a segunda eu estou fazendo essas lives, é uma cadência de informação e de algumas atividades. Tá no grupo do Telegram que tá no link do meu perfil. Tá no link da minha bio. Então, se alguém tiver interesse em participar e ver as outras, vai ficar disponível até segunda-feira. Sendo que domingo é a última, vai ficar disponível até segunda-feira para o pessoal poder ver, poder se inteirar e que estava acompanhando essa semana desde o início. Aí lá tem todos os replays. Eu vou colocar o de ontem daqui a pouco. Tive um probleminha para colocar ele no YouTube, mas ele tá lá, né? Que eu utilizo o link do YouTube para colocar. Ele tá lá e eu vou mandar o de ontem também. Então, muito obrigada por estarem aqui, por terem me escutado, feito as respirações, feito a linha de pensamento, ter participado de alguma forma. Então, muito obrigada. Até amanhã. Aqui estou. Beijos, tchau. Amanhã eu tô aqui, a última live. E a gente vai encerrar. Vai ficar bem legal amanhã. Beijo.